Meus amados irmãos, nós estamos iniciando a nossa live, nosso momento de prosa missionária. Nós estamos nessa noite iniciando um ciclo, um momento assim muito especial para o nosso departamento de orientação missionária da nossa denominação, o DOM, porque nós estamos em campanha missionária. Estamos então iniciando este ciclo de várias entrevistas, de vários momentos assim, onde vamos estar batendo um papo, conversando com alguns dos nossos missionários, ouvindo alguns desafios, ouvindo algumas experiências que eles têm assim para compartilhar com todos nós. Então, eu quero dar a você que já está com a gente aqui as boas-vindas ao nosso momento, a nossa prosa missionária. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado você que já entrou. Você pode estar compartilhando, você pode estar compartilhando esse link com outras pessoas, bem como também você pode estar fazendo algumas perguntas, algumas indagações e fazendo o seu comentário. Nós estamos aqui transmitindo através, nessa noite, do nosso YouTube pessoal, tá? Porque a gente teve um pequeno problema técnico e a gente não conseguiu em tempo transmitir essa live através do nosso YouTube da Aliança, tá? Por isso estamos fazendo, uma vez que é tão importante que a gente esteja aqui, tá? Dando esse pontapé inicial nessa nossa campanha, né? Dando continuidade, melhor dizendo, à nossa campanha de missões nacionais, tá bom? E nessa noite, então, nossos convidados são pessoas muito queridas e alguém assim que tem feito um trabalho tremendo, né, entre um grupo minoritário, um grupo que está sendo alcançado pelo Evangelho. Então, ele é licenciado em Química, é mestre em irrigação e drenagem, é doutor em Engenharia Agrícola e Ambiental na área do manejo do solo e água no semiárido, é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e presbítero da Igreja Evangélica Congregacional Zona Sul de Parnamirim e missionário entre os quilombolas. E ela é esposa, é mãe, membro da Igreja Evangélica Congregacional da Zona Sul de Parnamirim e missionária também entre os quilombolas. Nós queremos dar as boas-vindas então ao casal, o nosso querido presbítero Pio e a sua amada esposa. Onde eles estão? Cadê aqui? Já estão com a gente aqui? Ok. Deixa eu só trazê-los aqui. Olha aí, a missionária Sandra e o presbítero Pio. A paz do Senhor, queridos. Amém. A paz do Senhor, pastor. Boa noite. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Pio, como eu estou operando, eu faço tudo aqui, né? É 1001, então deixa eu ver como está o nosso som aqui chegando. Tá? Dá uma sua saudação aí, presbítero Pio. Amém. Graça e paz. Boa noite. Boa noite a você que está nos assistindo, a todos vocês. Ok, tá ok. Aqui Então no o som está canal. chegando aqui, tá tudo ok. Muito bem. Então, que bom. Maravilha. Glória a Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes de estar participando com vocês hoje nesta live, para falar a respeito do Evangelho do Senhor, e sobre os povos minoritários. Que bom. É uma alegria muito grande ter você, presbítero Pio, e você, missionária Sandra, de vocês dois aqui, uma alegria. Nós já tivemos a oportunidade de conversar em outro momento, né? E hoje é uma maneira assim muito especial, porque hoje é um momento especial por conta da nossa campanha missionária, nossa campanha nacional de missões da nossa denominação. Mas vamos lá, estou cheio de curiosidade aqui. Eu acredito que aqueles que estão em casa também, viu, estão cheios de curiosidade para saber, para conhecer um pouco mais de perto o trabalho de vocês, tá? E aí a gente começa querendo saber um pouco mais aí sobre esses nossos missionários. E de onde, na verdade, vocês são da onde, né? Quanto tempo vocês estão no Evangelho? Vocês conhecem o Evangelho? São crentes há quanto tempo? Qual a origem de vocês? Bom, nós
Eu sou de Natal, sou natural de Natal, e Sandra é natural de Vila Flor, né? Eu sou sertanejo, né? Sertanejo natalense, né? Porque a minha família é do sertão aqui de Pedro Avilino, tá? E a minha esposa é praieira, né? É de Vila Flor. E aí nós andamos praticamente por boa parte do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque o Senhor nos levou até Açu para nos chamar, né? Nós conhecemos ao Senhor Jesus em Açu, em abril de 2010, especificamente nos dias 4 e 5 de abril de 2010, né? E de lá nós nos convertemos num campo missionário, então nós já sabemos o que é ser missionário, né? Vimos como era o trato com o presbítero Emerson, né, que hoje está na igreja congregacional de Manaíra, e nós de lá viemos para a igreja congregacional Zona Sul, né, em Nova Parnamirim, em Natal. Então, nós conhecemos já o evangelho há um tempo e estamos como membros da igreja congregacional Zona Sul desde 2013, mais ou menos, 2013, 2014. Então, vocês já estão aí um bom tempo já nessa caminhada de fé, graças a Deus. Mas há uma pergunta, Pio, eu de fato tenho assim uma curiosidade muito grande. Por quê? Porque eu pessoalmente não conheço nenhum trabalho, apesar de nós já termos aqui próximo da nossa cidade, da nossa comunidade, uma comunidade semelhante à sua, mas pessoalmente eu nunca, minha esposa sim, ela já fez um trabalho entre eles, mas eu não conheço, tá? E aí é uma curiosidade minha, eu acredito também é uma curiosidade daqueles que estão em casa, né? O que é, na verdade, uma comunidade quilombola, mais especificamente o que é essa comunidade com a qual você está trabalhando, né? O quilombola de Macambira, onde fica e como são essas pessoas que vivem nesta comunidade, quais são as suas principais características. Eu acredito que todo mundo que está em casa tem essa curiosidade. Eu pessoalmente tenho, e eu creio que todos nós queremos saber o que é essa comunidade, como é que ela vive, subsiste de quê, quais são as suas principais marcas, né, como culturais, etc. Fala pra gente aí, compartilha, traz essa informação pra gente. Eu acredito que é uma coisa que vai enriquecer, sem dúvida nenhuma, e abrir, assim, a nossa visão missionária. Ah, veja bem, uma comunidade quilombola, né, ela é definida pela legislação vigente, que é considerada como remanescente de quilombola ou quilombola, de acordo com o decreto 4.887, né, de 2003, no artigo 68 da Constituição Federal, e diz que os grupos étnicos raciais, que, segundo os critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, tá? E dotados de relações territoriais específicas, com uma presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Isso é o artigo que está lá na Constituição. Então, basicamente, uma comunidade quilombola, tá? Ela é remanescente de negros e que se auto-intitulam, tá? Como quilombos. Existem inúmeros tipos de quilombos, tá certo? O mais conhecido, acredito que na história do Brasil, seja o de Palmares, né? A figura de Zumbi é uma figura histórica, tá? Então, os quilombos, eles poderiam ser formados veio variando essa definição. Inicialmente começou como apenas 2 ou 3 negros foragidos, né, que morassem na mata e que não tivesse residência própria. E aí foi se aprimorando, tá? Depois se retirou o foragido e até ficar somente como 2 ou 3 negros, né, indivíduos negros que morassem
e que vivessem lá naquela região. O nosso quilombo, ele é um remanescente, ele não é um quilombo desse que foi formado, como, por exemplo, o quilombo de Palmares. Como ele foi formado? Um negro, forro, chamado Lázaro, né, que depois de forro admitiu o sobrenome Pereira de Araújo, e este negro chegou na região, na Serra de Santana, e adquiriu terras lá. Essas terras foram adquiridas, tá? É tanto que o quilombo da Macambira, ele é hoje, em termos de área, o maior quilombo do Rio Grande do Norte, tá? Agora, ele é... Nós temos uma foto aqui, não é? De localização aí pelo satélite aí. Isso. Nessa foto aí, nós temos... Essa foto é de um trabalho de antropologia da UFRN, tá? Que foi uma dissertação que foi defendida em 2012, tá? E mostra aí a vista aérea do quilombo da Macambira, que é dividido em 4 partes, né? A cabeça da Macambira, Macambira 1, 2 e 3, certo? É uma área de aproximadamente 2.600 hectares. E um traço interessante é que se fala da opressão que é sofrida. Então, essa terra, mesmo ela tendo sido adquirida, ela chegou a ser tomada por coronéis, em parte, chegou a ser comprada a preços muito baixos, e assim sucessivamente, né? Então, o pessoal, os remanescentes de lá, tem esse histórico, tá? De opressão, que é uma coisa, uma característica dos povos minoritários, né? O indígena no Brasil foi oprimido, não é isso? O quilombola foi oprimido também. Então, já começou sendo fugitivo. E aí o nosso quilombo, né, tem essa área toda. Agora, ele tem uma característica diferente. Como ele não é um quilombo em si que foi formado por foragidos, tá? Ele é um quilombo aberto. É tanto que eu não mostro aqui uma foto da região da Macambira, porque se eu for tirar uma foto, é só uma casa. Porque as casas são bem esparsas. Cada um lá tem o seu pedaço de terra, certo? Então, as casas são bem espaçadas. Ele é um quilombo que eles passaram a atribuir, né, a denominação de quilombola, tá? Embora haja dissidências, isso em virtude de correntes políticas, enquanto um dos líderes da comunidade, né, através de estudos que foram feitos, chegou-se a essa característica, né, natural de lá, de ser quilombola, de ter uma ascendência remanescente de quilombolas, né? Existe uma outra corrente uma outra liderança que é adepta ao MST. Então, é tanto que lá tem uma parte que lá o pessoal fala com naturalidade. Não, aqui a Macambira e lá nos Sem Terra, certo? Então, existe essa diferença, tá? E o nosso quilombo, ele é aberto. Ele se assemelha muito mais a uma comunidade sertaneja, tá? Certo. É diferente de um quilombo que tem aqui na região, também vizinho aqui a nós, em Currais Novos, de Negros do Riacho. Esse já é um quilombo mais fechado. Por exemplo, Negros do Riacho não teve nenhum caso de Covid. Porque mas também, Pio, não deixa de ser um grupo minoritário, né? Não deixa de ser uma comunidade descendente de escravos, né? Não deixa de ser, Isso. não é verdade? É sim, é sim. Exatamente. Okay. É sim. Agora, a minha pergunta aqui, Pio, é o seguinte: como é que surgiu então esse trabalho missionário, esse trabalho evangelístico em Macambira? Esse trabalho já existe há quanto tempo, né? Quem foi o pioneiro, o missionário aí, pioneiro que lançou a semente nessa comunidade quilombola? Quem foi a pessoa que levou a mensagem do evangelho? E isso já faz quantos anos isso já? Bom,
o Evangelho em Macambira chegou no ano de 2014, né, através de uma agência chamada Agência de Desenvolvimento para Povos Não Alcançados, que era original aqui de Currais Novos, e ela fez, o pessoal fez um levantamento, era uma agência missionária, fez um levantamento e constatou que no município de Currais Novos, em região, havia mais de 100 comunidades rurais sem a presença do Evangelho. Não é que não tenha somente o Evangelho, não tem nem igreja. Né? Conta-se que uma pessoa chegou evangelizando lá e perguntou, eu não lembro se foi nessa comunidade ou em uma vizinha, e chegou e perguntou, a senhora conhece Jesus? E aí a mulher olhou para dentro de casa e perguntou, fulano, tu sabe se Jesus mora aqui? Tem um Jesus por aqui, tu conhece? Então, existe a ausência do evangelho nesse caso, né? São não alcançados, inclusive, mesmo sem ser minoritários, né? No nosso caso, em Macambira, foi a primeira igreja que essa agência plantou, tá? Essa foto que está aqui, né? Essa foto que está aqui é de um trabalho inicial, é? Exatamente, é do trabalho de evangelização. Isso aí ocorreu em janeiro de 2014, tá? O que é interessante é que o trabalho chegou lá na nossa igreja, e aí nos convidaram e eu quis vir, mas aí a minha esposa disse, não, meu filho, não vamos. Rebeca, nossa filha, né, tá muito novinha, não dá pra gente ir, é meio complicado na época, né? Falei aí, meu amor, alguma coisa a respeito. Sim, nessa época, foi em janeiro, viu, falou comigo, né, que Arthur, né, um jovem lá da igreja, havia chamado ele, né, nos convidar para participar desse trabalho de evangelização numa comunidade na zona rural de Currais Novos. E como ia muita gente, estávamos com criança pequena, eu disse, não, mano, vamos não. No decorrer do ano, se for da vontade do Senhor, a gente vai visitar. E quem nos fez esse convite foi Arthur. Pois é. Aí o que é interessante é que ela vetou a nossa vinda. Como mãe, falou na filha, né? E aí eu já deixei, tudo bem, não teve problema, tá certo. Não viemos. Isso porque era em Currais Novos. E nós estávamos lá em Natal. Pouco tempo depois, o que acontece? Ela era aluna do curso de licenciatura em Química no IFRN de Ipanguaçu. E, inclusive, chegou a ser minha aluna, né? E depois que nós nos mudamos de Açu para Natal, ela chegou para mim e disse, amor, eu vou fazer Enem. Eu disse, faça, meu bem, faça o Enem. Aí você vai fazer para Química, vai fazer aqui para o UFRN. Ela disse, não, eu vou fazer para Currais Novos. Eu digo, minha filha, como é que vai ser em Currais Novos? Olha, a gente não mora lá, eu sei que lá tem um curso de Química. Não, é porque é onde tem outro curso de Química lá, que é lá do IF, eu vou poder aproveitar os estudos, né? E jogou essa conversa. Aí eu disse, tá, mas eu não concordo, não, né? Até que eu disse, minha filha, para onde a gente vai para Currais Novos, que nem igreja nossa lá tem, mas ela fez o Enem. Esse é o casal que... Isso, esse é o casal exatamente. pioneiro lá. Esse é Arthur e Jadla. Né? Esse é o Foi casal ele que que nos iniciou o chamou, trabalho lá, então. eles nos chamaram, nós temos uma proximidade muito grande com eles, tá certo? Então, foi ele que nos chamou e foi ele quem ficou. Ele veio para esse evangelismo e durante o evangelismo, né, segundo o testemunho dele, ele disse que o Senhor tocou no coração dele, né, e Deus colocou no coração dele para assumir aqui a igreja. Porque essa agência missionária, ela planta a igreja, né, e procura uma denominação, uma igreja que já exista para assumir a igreja. Tá, essa foto aqui, Pio, essa aqui... No caso, aí nessa terceira foto, né, nós já estávamos viajando com eles.
Nessa terceira foto, já estávamos acompanhando ele nas visitas aqui. Nas Exato. visitas, já estavam aí. Vocês Porque ainda ele... não haviam sido transferidos para o Não, campo de Macambira, né? Estavam só não. visitando. Estamos Não. acompanhando eles, porque toda vez que eles vinham, a igreja abraçou o trabalho deles. Hum, O pastor confiou no trabalho dele, né? uhum. Então, eles eram noivos na época, e eles vinham todo final de semana, todo sábado eles estavam aqui. E sempre estavam convidando a igreja. E um Certo. desses convites a gente veio. Aí depois da primeira vez, fomos ficando. Toda vez que eles vinham, a gente vinha também. Exato. Certo, Inclusive, nós somos consagrados presbíteros no mesmo dia, certo. e ele foi consagrado justamente para poder vir aqui e assumir o campo da Macambira. Isso aqui é em Macambira também, essa foto aqui é em Macambira. Sim, isso aí foi um trabalho infantil, a Certo. quarta foto. Foi um trabalho infantil, Esse que foi daqui. nesse mesmo dia, certo? Ok. Tá? Aí eu já não estou, na primeira foto eu estava ali, mas não estava cochilando não, tá? Eu estava somente, no momento que Arthur bateu a foto, ele não apareceu aí, porque era o fotógrafo, né? No momento que ele tirou a foto, eu estava de olhos fechados. E Certo. nessa foto agora, né? Essa foto seguinte, Que é do nós já batismo. estávamos vindo, foi o primeiro batismo. O primeiro de membro. batismo do campo lá. Aí nós podemos ver aqui o pastor William, que está batizando, não é isso? Uhum. E ele, nesse caso aí, ele está batizando e grande parte assim, Deus usou ele grandemente nesse trabalho porque ele encampou a ideia, ele foi atrás de mantenedores para o casal missionário, a igreja fez o casamento do casal, né? Certo. Nossa filha ia ser a dama de honra, mas no dia emborrou e não entrou nem a pau, era pequenininha, a gente alugou vestido, fez tudo, nós fomos padrinhos dele de casamento, e aí começamos a vir aqui para Macambira. Ok, né? então, como é que se deu esse processo aí de mudança de vocês para o trabalho de Macambira? Bom, aí é o seguinte, Arthur já falava em se mudar para Currais Novos porque era cansativo, né? Era um final de semana em que nós rodávamos 400 quilômetros, pelo menos, e que nós não dormíamos na nossa casa, tá? Então, não é semelhante. A gente dormia no chão, em colchão, né? Sabe aquela criança que que a mãe não quis que viesse lá no projeto missionário? Pois é, ela vinha, dormia em colchão inflável, dormia no chão da casa de farinha, né? Conseguimos uma casa lá, dormíamos também. Então, era todo mundo ali em comunhão, certo? E aí a gente se muda para Currais Novos porque Arthur disse que viria e nós estávamos, né? Eu estava na minha leitura anual da Bíblia, e aí eu cheguei lá naquele trecho do Evangelho de Mateus, né, em que o Senhor olha, né, para a multidão aflita e se compadece dela e diz que eles eram como ovelhas que não têm pastor, e olha para os apóstolos e diz, rogai ao Senhor, né, da seara que envia obreiros para a sua seara. E aí eu fui às lágrimas e aí liguei para Arthur e disse, Arthur, eu tenho a possibilidade de ir para Currais Novos. Você aceita que eu vá com você? Ele disse, claro, com certeza. Venha. Eu digo, pois então nós vamos. Aí, a partir desse momento, nós começamos a nos preparar. Eu era líder do Ministério de Louvor da igreja. Deixei a liderança e já anunciei a todo mundo que nós vamos para Currais Novos, né, ajudar Arthur e Jadla lá no campo da Macambira. E ficamos aqui ainda até o ano de 2019 como auxiliares. Os líderes do campo eram eles, nós éramos somente auxiliares. Então, cumpríamos o que era da vontade do Senhor e estava também sob a tutela deles. Né? Aqui já é um trabalho, né, com vocês, né? Ou não? Aqui nessa foto já é um trabalho conosco. Certo. Tá? Então, como é que estão funcionando, então, o trabalho com vocês? A partir do momento que vocês assumiram o campo, né? O casal aí assumiu o campo, então, quais são as atividades que são realizadas, os trabalhos que são realizados nesse momento? Bom, nós assumimos o campo, né, em janeiro de 2019, tá?
E aí, daí em diante, nós não só demos continuidade às atividades que já eram desenvolvidas, né? Discipulado, os estudos bíblicos, né? O trabalho infantil já tinha, né, alguma coisa, não era da mesma forma, porque nós ainda morávamos em Currais Novos, e aí o que acontece? Quando nós assumimos, nós ampliamos. Então, essa foto aí, ela é do trabalho das mulheres, tá? Aliás, perdão, do trabalho infantil, Mas aqui do agora, culto infantil. depois Né? nós temos o Esteja aí trabalho à das vontade, meu senhoras amor, também. você fala com Isso. maior propriedade. Tá? Essa segunda já é do trabalho das mulheres. Uhum. Tá? Inclusive, Macambira, ela é uma comunidade em que a igreja ela é praticamente feminina. Eu posso lhe dizer que hoje, de membros da igreja da Macambira, 25% estão aqui nessa live. Sério mesmo? Que Tem bênção. 4 homens. Muito bem, Somente. nós queremos Mas inclusive aproveitar o 25% momento e mandar um abraço aí para cada um dos nossos irmãos que estão linkados conosco, o Robinho, o Wilke, né, Thalita, o irmão Luciano, Milka, a missionária Milka, o presídio Jário, que também está ligado com a gente, tá? Rosilma e tantos outros, o irmão Alexandre, tantos Rosilma é da outros que Macambira, estão... viu? Hã? Rosilma é irmã nossa lá da Macambira, a Que esposa bênção, do que bênção. diácono Então Jean estão Torquato. acompanhando aí a nossa live, estão participando aí ativamente. Sim. Um abraço aí para cada um de vocês, que são momentos assim de grandes informações para todos nós, porque estamos conhecendo o trabalho de Macambira, que é missionário, feito em um quilombo, realizado no meio de uma comunidade minoritária, porém um trabalho feito com garra, com amor, com determinação. Tem mais uma foto aqui, Bill, para a gente comentar? Então, de trabalho, de atividade de vocês. Aqui, esse aqui é o quê? Esse Tem momento sim. aqui? Nesse momento, aí o que acontece, né? Durante a pandemia, nós tivemos... A pandemia abalou mexeu com muitas coisas. E aí, em virtude disso, e como Macambira é uma comunidade, ela é isolada, então ela não tem... A internet lá não é de boa qualidade, e assim mesmo, nem todo mundo tem acesso, tá? Então, o que aconteceu? Isso aí, nós criamos um slogan para esse projeto, e o que a gente fazia? Pegava uma caixa de som, né, colocava ali na caçamba do carro, montava toda a estrutura ali direitinho, com microfone, com louvor todo, e fazíamos cultos de meia hora no terreiro, aí na frente, no pátio da casa dos irmãos. O irmão ele só compartilhava uma extensão da casa dele, ele só pegava na extensão da casa dele e eu na minha para ligar o som, e aí o projeto a gente colocou o título de Eu Não Posso Te Abraçar, porque desde então a gente só toca a mão, né, tudo. Então era Eu Não Posso Te Abraçar, mas Jesus pode. E aí, daí em diante, né? Fazemos essas visitas com a palavra do Senhor. Deus nos abençoou muito levando a palavra dele. É interessante que quando a gente fala que estamos levando a palavra do Senhor, a gente pensa que está abençoando o próximo. Mas não. Na maioria das vezes, Deus vem estar nos abençoando primeiro. Com certeza, missionário. Feito. Com certeza. Então a gente fazia os cultos, né? Levava a palavra do Senhor, né? Uma palavra de conforto, né? Uma exortação, né? Apresentando o evangelho do Senhor. Então, além de ser o culto, né, normal, nós estávamos lá na casa dos irmãos, ele era um culto evangelístico, porque o som era ligado, era aberto, né? E os irmãos ficavam dentro de casa, né? Como você vê, aí na foto a irmã, ela está sentadinha ali na porta, tá? O fio sai da casa dela, ela está sentadinha, eu ligo tudo ali e dali eu coloco o microfone, né? E pronto, estamos aí, inclusive, né? Não aparece muito, mas essa camisa aí é do nosso grupo de evangelismo, né? Batizado de Firmados na Rocha.
quando nós dissemos, vamos montar um grupo de evangelismo aqui, a gente vai fazer uma camisa. A igreja todinha comprou, ficou glória. O grupo de evangelismo é a igreja. Da congregação em Macambira, né? Em Macambira, a igreja da congregação em Macambira, é. Muito bem. Aí, a minha pergunta, Bill, eu queria saber, Bill, nesse caso, quais são, na atualidade, os maiores desafios que vocês estão enfrentando? Nós estamos ainda passando por uma pandemia, mas como comunidade, como campo missionário, quais são os maiores desafios que vocês passam lá? Bom, com relação a desafios, né? A pandemia é um desafio mundial. E aí, lá na comunidade, nós estamos retomando os cultos e temos alguns desafios em que algumas coisas da igreja são feitas via internet e nem todo mundo tem. Então, algumas pessoas, especialmente o pessoal mais idoso, ele teve mais dificuldade em acessar um Google Meet, em ver um YouTube, alguma coisa assim. E com isso também, o principal evangelismo nosso é de porta em porta, pela amizade, o relacionamento. E o nosso trabalho infantil era muito forte, tá? Então, ele envolvia o quê? 20 crianças, pelo menos, e essas crianças eram parte da comunidade da Macambira 3, que é onde fica a igreja, né? E outra parte da Macambira 1, e nós íamos buscar essas crianças de carro. Então, eu ia buscar as crianças, era meio que uma aglomeração ali, né? Então, era 10 crianças dentro da cabine de uma caminhonete, né? Embora que seja cabine dupla, mas é muita gente. E aí, ia buscar, ia deixar, mas com a pandemia, isso aí a gente teve que parar, né? E era basicamente, o nosso carro-chefe. Era o que a gente mais fazia, porque uma igreja que não tem crianças, ela está fadada à extinção, né? Alguém disse certa vez que toda congregação local está a uma geração de ser extinta. Basta que a próxima geração não conheça o evangelho e não participe da congregação, e a congregação fecha. Perfeito. E diante desses novos desafios, quais são os planos de vocês, assim como congregação, como campo missionário, a curto e longo prazo? Quais são os sonhos, aqueles sonhos que estão lá no coração do presbítero Pio, no coração da missionária Sandra? Quais são os sonhos? Porque a gente vive de sonho, né? A gente vive de verdade. sonho. A gente vive de verdade. Sonho, né? Na verdade, quem faz a obra de Deus precisa sonhar. E se a gente não sonha, então a obra para. A gente vive sonho. Verdade. Então, quais são os sonhos que estão no coração de vocês? Pastor, sonhar a gente sonha, viu? E sonha bem, né? Fala, meu amor, fala aí dos nossos sonhos. São muitos, né? Mas, de início, o nosso sonho é dar continuidade. Agora eu trabalho com as crianças, a retomada. Para a glória do Senhor, estamos para estar iniciando agora em agosto. Por que em agosto? Porque a comunidade já foi toda vacinada, né? Chegou a vacina para a comunidade. Então, em julho, a maior parte das pessoas já estão sendo vacinadas com a segunda dose. Tanto eu quanto o Pio também estaremos sendo vacinados com a segunda dose. Então, podemos trabalhar com as crianças de forma mais direta, né? Então, podemos fazer aquele trabalho que estarmos fazendo, agora com diferencial, é o que queremos fazer. Um grupo de crianças na igreja, onde é próxima à igreja, Macambira 3, e nas outras comunidades. Em vez das crianças se deslocarem para a igreja, iremos fazer os cultos lá. Então, é um dos nossos desejos, é fazer o trabalho infantil onde as crianças estão, evitando assim que elas venham, né, para a gente. E vamos fazer lá. E com isso, iremos fazer vários pontos de pregação, para a glória do Senhor, estendendo as tendas. E vamos retornar a esse trabalho. Iremos iniciar também agora o trabalho com os jovens. Já se deu início com o trabalho com os homens, que até então não tinha, não é? Agora começou mais forte, não é isso, amor? Uhum. Começou agora, o nosso irmão já está à frente, está lutando em relação a isso, evangelizando com os homens, né?
para a glória do Senhor. E a médio prazo é começarmos nosso trabalho de novo de alfabetização. Alfabetização e reforço escolar. E isso iremos retomar na igreja. Assim pensamos, né? Que a igreja temos já a nave já está funcionando, temos 3 salas que estão para ser construídas. A essas 3 salas iremos dividir ela em biblioteca, um local de estudo, né? Tanto para as nossas crianças como para os jovens da igreja, como também para a comunidade, porque para a glória do Senhor, nossos jovens da igreja estão fazendo universidade, então eles vão precisar também de um ponto de apoio. E, ao mesmo tempo, fazer com que esses jovens que já estão em faculdade incentivem outros. Então, é reforço na igreja. Isso é a médio prazo, até concluir a igreja. E a longo prazo, para a glória do Senhor, uma escola. Uma escola que atenda a criança do 1º ano ao 9º ano. Porque quando essa criança entrar lá, ela vai receber o lanche, receber a educação que ela merece, com dignidade, e vamos preparar ela para entrar no IF, para a glória do Senhor. Temos um IF aqui, tem ônibus e prefeitura que leva essas crianças. Então, com isso, após isso, elas estão já voando para a universidade. E quem sabe a igreja também, em parceria com alguma faculdade, e não faça isso, porque já temos hoje uma parceria com a faculdade, mas que essa faculdade abra mais possibilidades para mais jovens, não somente da igreja, né? E que toda a comunidade se volte para Cristo, né? Então, temos muito o que fazer. Então, o nosso sonho mesmo é uma escola para lá. Eu sei, Presbítero Pio, missionária Sandra, que todo trabalho ele necessita de manutenção, né? E há uma pergunta que, sem dúvida nenhuma, ela não se quer calar. O trabalho de Macambira é mantido por quem? Quem mantém esse trabalho? Bom, o trabalho de Macambira, ele é mantido pelo Dom, por nossa igreja mãe, na IEC Zona Sul, lá em Parnamirim, e pela igreja da Macambira, que, embora seja uma igreja numa comunidade humilde, mas os irmãos, inclusive, né, tem o trabalho da palavra, nós pregamos o evangelho. Não é porque você dizima ou porque você oferta que você vai ser salvo. Não, você é salvo porque você conhece a Cristo. Mas se você conhece a Cristo, você oferta e você dizima. Então, dentro desses projetos que vocês compartilharam conosco, né? Projetos já a curto, médio e longo prazo, né? E uma vez que esse é um campo missionário, que a nossa denominação está engajada, está envolvida, o Dom está participando também de forma ativa, a minha pergunta é, no ponto de vista de vocês, qual é a importância da nossa campanha nacional de missões para o campo de Macambira? Qual é a importância dessa campanha? Qual é a importância do engajamento de outras igrejas, das demais igrejas que formam o quadro da nossa denominação, para este campo missionário especificamente? Olha, pastor, é o seguinte, missões não se faz sem parceria. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está apresentando à Igreja de Roma um projeto missionário para que ele fosse até a Espanha. Então, é necessário que haja parceria. Um dos problemas na missão hoje, não só na nossa denominação, como no geral, é porque tem espectadores demais e participantes de menos. E quando se participa, muitas vezes a gente diz, participe orando, participe contribuindo, participe indo. Aí, neste caso, se pede, o que se faz? Se pega o que é mais simples. Eu ajoelhei, eu orei, aqui 10, 15 minutos e eu fiz a minha parte. Né? E, na verdade, não é assim. Inclusive, até pelos pais da igreja, né? Porque faz o quê? Olha só, a mãe do presbítero Arthur, se não me engano, acho que foi ela, né? Foi ele que me contou isso. O presbítero Arthur é um missionário nato, tá?
Então, o que acontece? Ele orou, chegou para a mãe e disse: mãe, Deus está falando comigo e eu tenho que ir ser missionário e tal, em tal lugar, isso e aquilo. Aí a mãe disse: não sei dessa história não. Eu disse: mas mãe, o chamado é meu. Aí ela disse: eu vou orar. Eu vou orar e Deus vai ter que falar comigo. Se ele falar comigo, você vai. Né? Ela orou e ele foi. Tá certo? Mas aí o que acontece? Muitas vezes se ora assim: Senhor, manda obreiros para a tua seara. Aí tá o pai, a mãe tá lá orando: manda obreiros para a tua seara, manda obreiros para a tua seara. Aí Deus vai, toca no coração do filho deles, o filho vai e diz: eu quero ser missionário. Aí ele muda a oração: Senhor, manda outro, meu filho não, manda outro, meu filho não. Além disso, tem aquele pessoal que não participa porque ele é sempre mais para a missão, ele é sempre demais para a missão. Como assim? Ou ele é novo demais para ir, porque ele ainda não terminou os estudos, ele quer uma vida. Nós devemos trabalhar e almejamos ter um conforto, então nós temos que terminar, fazer um curso superior, todo mundo quer, não é? Aí depois que ele consegue isso, ele passa a ser ocupado demais para fazer missão. Ele trabalha muito: eu não posso, eu não tenho tempo. E aí ele pensa em ir quando se aposentar. E quando ele se aposenta, ele vai dizer: não, agora eu estou velho demais para fazer missão. Então, nesse caso, é porque hoje muita gente se acha demais para fazer missão, certo? Então, precisa-se que se participe. Exato. Não somente que se ore, e mais, precisa também que se contribua, porque nada no mundo é feito de graça. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Não, eu sei, não é todo mundo que tem a condição que Deus me deu, e eu tenho certeza que Ele me deu o meu emprego por causa disso, porque Ele jogou a isca, Ele me deu um emprego, e quando chegou lá, Ele disse: agora você tem um emprego? Venha cá, chegue. Aí eu fui, certo? Eu usei o meu emprego para vir de Natal para Currais Novos, onde todo mundo que trabalha, sobretudo na instituição que eu trabalho, quer ir de Currais Novos para Natal. Não satisfeito, o Senhor nos agraciou com um terreno lá na Serra, tá certo? Eu estava morando aqui a 5 minutos, não dá 5 minutos não do IF. Eu tinha que ligar o carro antes e demorar um pouquinho de tempo para desligar, que é para poder não danificar o motor, dar tempo do óleo subir, para lubrificar tudo no mundo. Mas aí o que acontece? Não satisfeito, o Senhor falou comigo que estamos longe do campo. Nos agraciou com um terreno lá na Serra. Vamos construir uma casa. Nos mudamos para lá. Aí todo mundo: rapaz, mas tu vai lá para longe, é meia hora para tu vir de lá para cá. Eu digo: se fosse Natal era meia hora no trânsito. Então era muito mais complicado. Hoje, né, na época que nós estávamos lá, infelizmente nós tivemos que vir a Currais Novos, passar um tempo em Currais Novos por causa de um problema de saúde da minha esposa, né? Mas eu passava 30 minutos dirigindo numa estrada belíssima, uma estrada serrana. Tinha dias que eu pegava a serração, era uma beleza, né? Mas por quê? Porque eu vim para cá, não foi para trabalhar aqui. Eu vim para trabalhar, sim, mas na obra. Então, a minha ocupação principal é a obra. Então, eu tinha que ir mais para perto da obra. Entendi. E hoje, muitas pessoas falta, às vezes, o compromisso. Elas não querem ir, tá? Não, eu quero só ajudar uma vez aqui, eu quero ajudar uma vez ali, eu quero ajudar... Não, eu ajudo de vez em quando, mas não tenho compromisso. Exato. Então, muitas vezes, é necessário ter o compromisso, não só de orar, tá certo? Não só precisa de uma intensidade ainda maior, né, para se ir, porque se não for, não há missão, tá certo? E também de se contribuir, porque sempre ninguém vai para lugar nenhum de graça. Exato. Né? Exato. Então, é necessária a contribuição. Exato. Então, nós estamos conversando aqui com um casal de missionários, o presbítero Pio e a missionária Sandra, tá?
nós estamos batendo esse papo missionário. E lembrando que nós estamos, como denominação, em campanha missionária. E a nossa campanha, nesse primeiro momento, visa alcançar povos minoritários. E o campo em Macambira é um campo minoritário, é uma congregação entre os quilombolas e que necessita, né, das nossas orações, mas também esse campo necessita do nosso apoio como denominação, necessita da nossa parceria. Eu quero lembrar que a sua oferta missionária deste ano vai contribuir com o campo de Macambira. Eu quero lembrar que a sua oferta, ela mantém, ela sustenta também o campo de Macambira, tá? Na hora que você estiver contribuindo, fazendo a sua contribuição anual para a obra missionária da sua denominação, aí você vai lembrar do presbítero Pio, você vai lembrar da missionária Sandra e vai dizer, eles estão lá, eles foram, eles se deram, estão dando-se, estão se entregando. E eu, o que posso fazer? O mínimo que eu posso fazer, eu posso orar. Mas também eu posso, com o meu coração, com a alegria da minha alma, eu posso contribuir com aquela obra. Eu posso ajudar a realizar os sonhos daqueles missionários, daquela comunidade, a fim de que aquela comunidade ela possa crescer, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas pelo poder do Evangelho. Então lembre-se, Deus está falando com você. Deus está tocando na sua vida. Deus está tocando de uma forma muito especial ao seu coração. Porque nós estamos engajados numa grande obra. Porque ainda ficou para ser possuída. E nós ainda não alcançamos tudo. Existem povos dentro da nossa nação. Existem grupos, existem etnias que precisam ser alcançadas através da pregação do Evangelho. E essa tarefa, ela é minha, essa tarefa é sua, essa tarefa é nossa. Então participe ativamente da campanha nacional de missões da Aliança. Participe com oração, participe contribuindo, participe também se envolvendo, buscando ser um parceiro mais ativo, buscando informações. Você pode inclusive entrar aqui no nosso chat e participar, mandar a sua mensagem. Você pode conhecer, inclusive, o campo de Macambira, você pode fazer uma visita àquele campo, visitar esse casal de missionários e ter uma participação mais ativa na obra missionária, tá bom? A gente volta, então, nessa conversa aqui, nesse bate-papo, nessa prosa com os nossos missionários. Pio, eu sei que o nosso tempo, assim, ele já foi, né? Que a gente vai conversando, vai batendo um papo, e aí o nosso tempo ele vai. Mas eu gostaria que você deixasse aquela mensagem para, tanto você como a missionária Sandra, deixassem aquela mensagem para aquelas pessoas que estão dizendo assim, rapaz, o meu coração está ardendo, meu coração está queimando por missões. O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Então, dê uma mensagem para essas pessoas, transmita agora o seu recado para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, mas, a exemplo de vocês, mas também para pessoas que já estão com uma vida economicamente, né, profissionalmente resolvida e que diz assim, talvez, será que Deus ainda me quer no campo? Será que Deus ainda pode me usar no campo? Eu tenho um versículo comigo, sabe, Pio? O presbítero Pio, que me acompanha. Na velhice darão ainda frutos. Né? Amém. Então, mas diz aí, deixa um recado de vocês aí para os nossos vocacionados que estão em casa. Posso falar, amor? Rapidinho. Esteja à vontade, meu bem. Eu gostaria de fazer um convite para quem está nos assistindo para vir nos conhecer a comunidade de Macambira, conhecer a região, a Serra de Santana, o interior aqui do Rio Grande do Norte. Será um período assim de bênção, né? Porque você vindo, você estará nos abençoando. E quem poderá vir? Qualquer pessoa. Porque eu vejo como exemplo, na época, a Jadela ainda estava cursando faculdade e ela vinha para o campo. Então, não foi empecilho para ela estar no campo e onde Deus estava mandando ela ir. Não foi empecilho para ela. Eu vejo hoje meu marido com doutorado e está no campo. Não é empecilho para ele. Porque eu tenho isso aqui. Não é empecilho. Eu vejo hoje, eu como dona de casa,
uma pessoa que não conclui, não tem um curso de graduação, mas estou no campo. Isso me deixa menos ou mais? Nos deixa aquém de qualquer pessoa? Não. Então, se quiser conhecer o campo de Macabira, será muito bem-vindo. Conhecerá uma comunidade aberta para o Evangelho. Você terá a oportunidade de servir ao Senhor, tá certo? Venha com a sua profissão. Se você é um médico, se você é um professor, se você é um contador, venha para a sua profissão. Se você é um autônomo, se você é uma dona de casa que acha que não sabe fazer nada, mas você tem experiência para trocar com mulheres, você tem experiência para aconselhar jovens. Seja bem-vinda aqui em Macambira, venha também e você conhecerá um pouco do trabalho que o Senhor está fazendo aqui em nossa comunidade. Assim, pastor, como o senhor tem o seu versículo, né, ainda na velhice darão frutos, eu já tenho o meu também. Né? Tiago 1, 17 e 18 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja bem, você tem uma profissão? Você tem um bom emprego? Você tem alguma aptidão? Tem algum dom? Então, por que você acha que o Senhor lhe deu isso? Foi para aplicar na obra dele. Então, aplique o que você tem na obra do Senhor. Aplique os recursos que você ganha, devolva também ao Senhor, aplique na sua obra. Aplique o dom que ele lhe deu na obra do Senhor. Porque existem inúmeras possibilidades. Basta que você pergunte ao Senhor: Senhor, onde tu estás trabalhando para que eu me junte a ti hoje? Senhor, o que eu posso fazer para ti com o dom que tu me deste? Então, utilize o que o Senhor lhe dá na obra do Senhor. Utilize o dom, utilize a sua profissão, o seu conhecimento. Utilize o que o Senhor lhe dá. Seja as primícias dos frutos do Senhor, sejam os primeiros frutos dele. Venha nos visitar, inclusive. Nós estamos, né, com a intenção de lançar, já lançamos um projeto que é chamado de Boa Dádiva, com base nesses versículos. Por isso que os nossos jovens fazem faculdade. Para quê? Qual é o pensamento deles? Eles já têm o pensamento de, quando estiverem formados, quando tiverem uma profissão, usar essa profissão na obra do Senhor. Por quê? Porque todo campo missionário precisa de uma ação social também. Ele não precisa somente do obreiro que leve o evangelho, mas o evangelho em si, ele provoca a mudança numa região. Então, o evangelho ele gera novas perspectivas, o evangelho gera novos anseios, o evangelho gera desenvolvimento. Desenvolva um campo missionário com a sua profissão. Não somente naquelas férias em que você dedica 30 dias de um ano todo na obra do Senhor. E durante os outros 320 dias, né, 330 dias, você vai no máximo até a igreja e fica lá sentadinho, assiste a palavra do Senhor e vem embora. Utilize o que o Senhor lhe dá na obra do Senhor, porque ele lhe deu para esse fim. Bendito seja o seu santo nome. Amém, amém. Glória a Deus. Que mensagem linda, presbítero Pio. Que mensagem maravilhosa. A pergunta que Deus sempre faz aos homens é o que você tem em suas mãos, né? Exato. Na verdade, Moisés tem o seu cajado e Deus o usou com o seu cajado. Né? Aquele menino tinha lá os pães e os peixes e foi o que Deus usou. O que é que você tem nas mãos? Aquilo que ele mesmo nos dá é o que a gente tem e o que é que eu, com certeza, é o que ele usa para o louvor da sua glória. Que mensagem maravilhosa. Eu quero agradecer a vocês por esse tempo que vocês, então, nos deram aí para compartilhar conosco toda essa visão maravilhosa, esse trabalho lindo que vocês têm feito. Eu espero
poder visitar esse trabalho, poder passar um tempo com vocês aí, tem um desejo no meu coração. Estive fazendo uma visita ao campo de Natal, uns anos atrás, e me impactou, né, o estado de Natal, porque passei por muitas cidades, e cidades sem trabalho, né, sem igrejas. Aí realmente isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu louvo a Deus pela diferença que a nossa denominação tem feito aí no estado do Rio Grande do Norte. Nós louvamos o nome do Senhor por isso. E de uma maneira muito especial pela vida de vocês, eu louvo o nome do Senhor. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando de uma maneira assim ímpar o ministério de vocês. Que o Senhor continue sendo com a missionária Sandra, derramando desse seu amor, dessa sua graça na sua vida, o presbítero Pio, se utilizando de toda a sua habilidade, toda a sua inteligência, de tudo que o Senhor tem lhe dado, né? E que você continue sonhando e realizando grandes coisas na força do Senhor. Lembrando que é dele que vem a nossa capacidade, portanto, a honra e a glória, no final de tudo, é para ele, né? Porque nunca se tratou e não se trata da gente, né? Se trata dele. Nós só somos apenas participantes de um grande plano, de uma grande obra. Só estamos fazendo parte de um grande mosaico que ele mesmo desenhou. Na verdade, o plano é dele, a obra é dele, e ele nos dá a oportunidade de fazer parte da sua história, e vocês estão fazendo parte da história de Deus, que é essa história de missões, essa história da obra do Senhor, da Mission Day. Nós só estamos fazendo parte desta grande obra. E você que está em casa, eu quero convidar você para fazer parte também da missão de Deus. Convido você também para participar através das suas orações, através da sua contribuição e através também da sua participação, tá bom? Na obra missionária. Muito obrigado, queridos. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês, o ministério de vocês. Um abraço bem forte a todos os irmãos aí de Macambira, tá certo? A todos que não os conheço pessoalmente, mas que já os amo, né? De coração aí, um abraço bem forte do nosso departamento de orientação missionária, em nome do nosso diretor, o presbítero Jário. Ele estava na aliança, não pôde participar de forma mais ativa. Geralmente ele participa de forma ativa, né? Mas hoje ele não pôde participar de forma ativa da nossa reunião. E então, em nome do nosso departamento de orientação missionária, do Dom, e em nome também do nosso presidente, o pastor Ismael, recebam aí o nosso abraço bem forte. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela prosa, presbítero Pio e missionária Sandra. Amém. Amém, a paz. Nós é que agradecemos. E venham nos visitar. Venham nos visitar, venham a Macambira. Amém, amém, amém. Queridos, nós estamos chegando ao final, então, aqui do nosso momento de prosa missionária. Muito obrigado aí a vocês que participaram, vocês que estiveram com a gente aí, tá bom? Nós queremos agradecer a sua participação ativa, você que esteve acompanhando a nossa live até aqui. Compartilhe. Essa live vai está salva aí no nosso canal. Estaremos depois compartilhando a live também com o canal da Aliança, tá? E onde você poderá depois visitar e participar aí, ou pelo menos acompanhar aí esse momento, tá certo? E a gente vai voltar aí em outro momento com mais um período de prosa, assim, mais uma prosa missionária. Quero agradecer, então, a você que esteve com a gente. Muito obrigado. Que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, tá? Que Deus lhe conceda muita saúde e muita paz a você e toda a sua família. Uma boa noite na presença do Senhor. Que Deus seja com você hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.